Olá, sementes estelares! Bem-vindos à comunidade Um Somos Nós. Eu te convido agora para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo incrível dos nossos informantes. Combinado? Agora entrem na nave estelar, apertem os cintos e bora pra aventura! People of Earth, good evening. Povo da Terra, boa noite. Em tempos de grandes mudanças, minha missão é trazer-lhes compreensão sobre os eventos atuais neste quadrante galáctico e como eles são influentes na evolução da Terra para uma nova era dourada. Sou Helena da Nandi Altia e tenho o prazer de recebê-los neste 7º episódio das Notícias da Nação Estelar. On November 24th, 2023, Em 24 de novembro de 2023, eu recebi uma comunicação via dispositivo tecnológico do Alto Comandante Torran Eridion, da Federação Galáctica do Mundo. concerning a special Meu contato pessoal sobre uma reunião especial que foi realizada em uma base da Federação Galáctica de Mundos, na Malásia, para avaliar o estado atual da evolução da consciência na Terra. representatives of inner Earth civilizations Representantes das civilizações do interior da Terra compareceram juntamente com o pessoal de alto nível da Aliança Terrestre, da Federação Galáctica de Mundos e da Confederação Intergaláctica. The results were declared very satisfying. Os resultados foram declarados muito satisfatórios e todos concordaram que podiam superar as expectativas de todos e realmente superou. Apesar das contras-ações das organizações humanas obscuras na Terra, que tentavam parar ou pelo menos interferir ou atrasar a mudança da consciência planetária para uma frequência mais elevada, levando à sua libertação. Os esforços sucessivos do caminho, de anos trabalhando no despertar da libertação dos humanos da Terra, deram seus frutos lindamente. Agora não há caminho de volta, como foi proclamado. Os humanos da Terra estão se tornando exponenciais, cada vez mais conscientes da sua verdadeira natureza, através do trabalho heróico dos denunciantes, dos guias humanos espirituais e de vozes das sementes estelares. À medida que se sintonizam com a frequência da verdade e com a sua própria frequência, a névoa de ilusões projetadas por organizações que trabalham para o desaparecimento da humanidade está se dissolvendo. Apesar do fato de que algumas áreas da Terra estão mais sob a influência do caos e de vibrações mais baixas, a frequência geral da consciência planetária está mudando para uma taxa mais rápida e mais alta, cada vez mais. E a cada dia, os humanos da Terra despertam e veem claramente, por meio desta sintonização com frequências mais altas, o seu verdadeiro eu. Eles permitem que todo o planeta mude mais rapidamente para uma oitava mais elevada de vibração. Os representantes das principais cidades do interior da Terra afirmaram que, apesar da sua própria natureza vibracional superior, a superfície da Terra foi dilacerada por frequências escuras mais baixas, que impediram todo o planeta de evoluir globalmente para uma densidade mais elevada. expansion of consciousness. Especialmente a expansão da consciência é a chave para nos libertarmos das correntes e das ilusões.
We are having today a message from Estamos tendo hoje uma mensagem do conselheiro Anax, do Conselho Zagara de Aunilan. Bem, hoje fizemos um acordo satisfatório com o Império Anak para reformar toda a área com tecnologias de apoio, já que aos olhos do Nebu Anarim tem mostrado grande apoio. Isso se deve a diversos fatores. Primeiro, a zona Uru-Aná não está mais se opondo aos reinos vizinhos, como uma ameaça, e agora a paz prevalece nesta área. Em consequência, a Aliança dos Seis, criada pelo antigo Nebu, foi dissolvida, e os Sicars retornaram aos seus mundos originais. Sem o apoio do Nebu, os Sicars decidiram não ter mais interesse na zona Uru-Aná ou Orion. E em terceiro lugar, a facção regressiva dos reptilianos Anarim, que estavam baseados na Terra, também foi neutralizada. O Imperador Anu agora tem liberdade de ação, sem quebrar qualquer tratado ou iniciar uma guerra. Estamos aqui caminhando para uma era abundante de paz e prosperidade. Pair of the Anar Empire, Prince Ya, Príncipe Ya me pede para passar uma mensagem a quem ele chama de crentes do antigo dogma. of the Ancient Dogma. Meus queridos filhos, afortunados filhos de Ki e filhos das estrelas. Chegamos a estes dias de Apocalipse, onde vocês foram libertados de uma longa escravidão, e muitos de vocês ainda não conseguem ver a janela aberta diante de seus próprios olhos. E muitos de vocês ainda não conseguem ver suas asas, pois muitos de vocês têm asas para voar livremente. As correntes foram quebradas, porém muitos de vocês ainda permanecem na posição de prisioneiros, não querendo ver que podem se levantar e sair da prisão. A única chave que os proíbe de ver a janela, abrir suas asas e andar livremente sem correntes é o medo. O medo foi infundido em sua alma por milênios de manipulação, tirando sua própria liberdade e soberania. Esta operação global de conquista, enviando missionários sombrios por todo o planeta para converter a população do planeta ao regime religioso do medo, encenar guerras no mesmo nome dele, onde ele provocaria todas as partes envolvidas na violência. Foi o trabalho do meu meio-irmão, Enlil, almirante do Kakshikal da expedição aqui. Através do tempo se completou sua agenda, criando organizações obscuras para controlar a operação do medo religioso e o dinheiro. Sistemas que mantêm a população mundial na necessidade e na pobreza, enquanto sua elite de sacerdotes religiosos e financeiros se banha em ouro. As religiões sempre ocorrem na evolução de uma sociedade, quando os seres sencientes começam a apreender seu próprio ambiente e tentam entender o cosmos. Porém, um certo nível de evolução e expansão da consciência, as legiões não são mais necessárias em Ki. A operação religiosa do medo venenoso, liderada pelo meu meio-irmão, tenta sufocar todas as tradições espirituais nativas e religiões naturais. O objetivo era bloquear o seu potencial. Despertem, meus filhos. Vocês não precisam de religião. Sua essência divina é uma lágrima do Criador em seu coração. O seu coração é o coração do Criador. Sua beleza é a beleza do Criador. Sua resiliência é a resiliência da vida. Seu poder criativo é emprestado do poder criativo do Criador, que é amor. Cada um de vocês tem essa semente dourada dentro de si. Igrejas, templos, santuários não devem ser construídos de pedra e tijolos, pois o seu próprio corpo é o santuário definitivo, animado por uma alma que é a essência do Criador. Você não precisa de príncipe ou de um intermediário para ativar sua conexão quântica com o Criador. Você não precisa de ninguém para lhe dizer o que fazer, de como fazer, o que temer ou o que julgar. É assim que eles fazem de você um gado passivo.
As ovelhas que se ajoelham com medo do que eles falam. Você não é uma ovelha, você é parte do Criador. Abandone as correntes da culpa, caminhe para a luz. Você é o Todo-Poderoso. Caminhe para dentro da luz, meus filhos. The Mora Triome from NGC 6745. O Mora Triome de NGC 6745 começou a fazer contato com seus enviados na Terra. À medida que as frequências estão aumentando globalmente, agora o contato é mais fácil de fazer. Mora Triome e a voz desempenharão um papel muito específico no próximo passo da evolução da humanidade, revelando-se como guias, ajudando os humanos da Terra a encontrar sua voz interior, a canção da alma. The octave of their own frequency. Cantam a oitava de sua própria frequência, estas em voz mostrarão naturalmente e instintivamente como cantar as frequências do universo. Os Moras são seres anfíbios em seu mundo natal e se comunicam telepaticamente usando modulação codificada de frequências. Há um som monocórdio específico que o Mora Triome pode produzir com um órgão localizado em seu peito, e esse som é um ativador. Esse som organiza auras, ativa o DNA e a luz do DNA nas células, e também desbloqueia a conexão da consciência com a fonte se esta conexão foi cortada ou alterada. Cada um dos 24 seres tem um presente para a humanidade. Aqui está o presente de Mora. Now, my commentary is about the Himalayan meeting. Bem, agora o meu comentário é sobre o encontro do Himalaia. Quando recebi a comunicação, uma mensagem de Torran Eridion, ele estava em uma montanha alta no Himalaia e me mostrou uma imagem. Você sabe que nos comunicamos por meio de um dispositivo de tecnologia e que podemos conectar nossa visão tecnologicamente. Assim, ele me mostrou a vista, em que estava o topo de uma montanha no Himalaia, e o panorama era excepcional, o céu estava rosa-púrpura. Era o nascer do sol, ou o pôr do sol, eu não sabia dizer na hora ao certo. Eu disse que não resfriei, porém ele só estava vestindo seu traje ambiental. Ele disse que estes são trajes ambientais, que não sente a dificuldade da diferença de temperatura, pressão e tudo mais na diferença de atmosfera. Então ele estava assim, no topo de uma montanha do Himalaia, e ele me contou sobre esse encontro que estava acontecendo e que acabara de ocorrer, em uma base secreta na montanha do Himalaia. Então esta não é a base para onde o contatado francês, Robert, foi levado por um ano, que fica na fronteira de Ladakh. Esta é outra base, é uma base da Federação Galáctica e está mais ao sudeste da Cordilheira do Himalaia. Então, esta base também é um ponto de encontro para a Federação Galáctica realizar reuniões, e Torran já havia passado um tempo lá, como já foi descrito antes. Bem, esta reunião foi extraordinária, porque reuniu representantes do interior da Terra, na verdade, reis e rainhas do interior da Terra de seus pequenos reinos, ou grandes reinos da rainha. Disseram-me que havia 7 reinos do interior da Terra, que estavam representados, então Torran me mostrou uma corrida, e eu vi uma nave auxiliar atrás dele. E o ônibus espacial estava ao lado dele, havia uma senhora como piloto, eles sempre contratam uma senhora para pilotar. Especialmente porque elas têm as habilidades mais incríveis para pilotar uma nave no espaço, e estas são as melhores, as mais renomadas. Assim havia uma senhora, saindo do ônibus espacial e olhando em volta, espantada com a beleza do lugar. E havia outro personagem nunca visto antes, ele parecia um elfo de filmes de Tolkien.
Na verdade, tipo, O Senhor dos Anéis, os filmes feitos dos livros de Tolkien. Ele parecia um elfos. Eu estava atrás de Torran, e olhando para frente, eu vi que o Torran estava mostrando a ele um pequeno dispositivo que mostrava ele em uma pequena telinha, que não era tão grande assim, era muito pequena. Era uma transmissão da minha imagem, e eu conversando com ele. Então ele olhou para mim, e eu olhei para ele, e foi engraçado. Foi muito legal. Esse cara tinha cabelos compridos e despenteados. Você imagina o Rei dos Elfos nos filmes Hobbit. Bem, e você pode imaginar que esse tipo de personagem era muito bonito. Ele tinha o mesmo tipo de tiara pontuda na frente e um longo cabelo comprido. Eu não vi orelhas pontudas, embora ele tivesse orelhas humanas redondas normais. Tinha roupas lindas, muito lindas. Como posso dizer, elas não pareciam medieval. Era legal. Not important. Bem, mas isso não é importante. Então, Torran disse, aqui está ele, eu não entendi o nome dele, mas era um rei do interior da terra. Ele queria vir e Torran o levou para ver o panorama no topo da montanha, porque ele nunca tinha visto o mundo da superfície pessoalmente, com seus próprios olhos. Era a primeira vez para ele. Assim, eles lhe deram um cinturão de densidade, para ele poder respirar e estar nesta densidade, porque era uma densidade muito mais alta. Como todos nós sabemos, os cinturões de densidade, ou qualquer traje ambiental, são utilizados quando as pessoas da quinta ou da quarta densidade visitam o plano terrestre de terceira densidade. Então, este rei tinha este cinturão, e isso foi divertido, foi muito divertido. Desta forma, a conclusão desta reunião, na verdade, foi para avaliar como a Terra está indo bem e elevando a frequência da expansão da consciência globalmente. Eles fizeram uma avaliação global para o planeta. E o que eles estavam explicando é que apesar de existirem algumas zonas na Terra que ainda estão em guerra espinhosas por provações, catástrofes, dramas de baixa vibração e de sofrimento, apesar destas zonas na Terra, a globalidade geral do planeta ainda está aumentando sua frequência, porque há muito mais pessoas humanas despertas pela verdade do que pessoas que não sabem. E esse é o trabalho de espalhar a verdade, está funcionando. Os enviados estão fazendo um ótimo trabalho, e os denunciantes também, os reais é claro, não o pessoal da contra-inteligência. Portanto, isso é o que eu poderia dizer desta reunião. Eu não estava lá, mas eu tinha todo o relatório de Torran, que aqui está apresentado. Então é ótimo, você sabe que este planeta não é apenas a superfície, e as galáxias entre vocês. É também todas as civilizações que estão prosperando sob a superfície da Terra interior, o que chamamos de Terra interior. Todos esses reinos também são tão importantes quanto você na superfície, igualmente importantes. Eles também têm uma palavra a dizer, porque também é o planeta deles. Então foi realmente fascinante aprender sobre esse conselho extraordinário, espalhado em 3 reinos internos da Terra, a Aliança da Terra, os humanos, e a Federação Galáctica de Mundos. Isso foi extraordinário. Assim, aqui estão as notícias de que estamos indo muito bem. Você está indo muito bem. Continue o trabalho da Aliança da Terra, a conexão intergaláctica, a Federação de Nataru e as pessoas, os reis, os 20 e as rainhas do interior da Terra estão muito orgulhosos de vocês. Agora você vai me fazer uma pergunta que eu sei, no meu próximo webinar, como posso saber que sou um Mora? Bem, para pegar uma frase famosa e muito conhecida do meu querido colega e amigo, Alex Coer. O que você sabe? Você sabe. Ele diz isso, melhor do que eu. Se você se perguntar por que você tem uma dúvida, você pode ser Você pode ser uma das paridades. Você está trabalhando com som e com a voz. Você está trabalhando com isso. É como uma voz xamânica, é um tom de voz que você pode encontrar em si mesmo, que pode alterar a realidade e curar. É claro, nem todas as pessoas que fazem isso são Mora. Elas não são muitas, não são legiões.
Talvez sejam algumas centenas de pessoas. A frequência sonora. Você tem uma habilidade natural de ser telepata, você é atraído como um louco por baleias e golfinhos, e pela maneira como eles se comunicam. E você sente que pode se comunicar como eles e eles com você. Então, isso é um começo. Mas você sabe, como eu aconselhei. Vá para dentro de você e encontre o ser que está aí dentro